eu até pensei na gente ler um pouquinho aqui do De Generazione e Corruzione, mas achei que a gente ia acabar entrando numa linha muito técnica se a gente fizesse isso. Então eu vou fazer meio que um resumo, e não totalmente fiel à letra do Aristóteles, mas eu vou dando também a minha compreensão. O tratamento científico, físico do Aristóteles é interessantíssimo e vale a pena de ser olhado, mas ele vai jogando a gente pro lado da física, e a gente não está interessado em física agora, neste momento, né? Então vamos apenas manter o conceito de que os temperamentos têm uma base corporal e de que, na verdade, eles derivam dos elementos, são versões orgânicas dos elementos, o que significa que, se a gente tomar no sentido literal, estrito, os 4 temperamentos, cada um deles é composto pelos 4 elementos, não por um elemento puro, mas você tem uma proporção maior, uma influência maior de um dos elementos em cada um dos 4 temperamentos. Seria mais ou menos isso. Então Aristóteles distingue ali os 4 elementos tradicionais, né, que já vem de antes dele, desde pelo menos Empédocles, que são o fogo, terra, água e ar, e ele mostra, né, ele comprova logicamente que não é possível ter nem mais nem menos do que isso. E faz aquela classificação que hoje é famosa e é muito usada no mundo dos temperamentos. É a diferenciação entre frio e quente, seco e úmido. Você precisa ter essas 4 características. Ele mostra lá no livro dele por que precisa ter esses 4 diferentes aspectos. Cada um desses aspectos deriva de uma dualidade fundamental, né? Então você tem a ideia de calor, frio e quente, e você tem a ideia de umidade, que aí dá o seco e o úmido. Obviamente, calor e umidade também não significam literalmente calor e umidade, ou seja, ele não está falando literalmente do calor que a gente sente quando o sol está muito quente, mas sim de alguma coisa que está no princípio desse calor e que é necessário para a criação do mundo material. Para que as coisas existam, você precisa ter essas 2 dualidades fundamentais. Se você não tiver essas 2 dualidades fundamentais, você não tem matéria. E o Aristóteles prova ali por quê. Por que precisa ser assim. Mas vamos deixar isso para a física. O frio é o princípio de contração, vamos dizer assim, e o quente é o princípio de expansão. O seco é o princípio de manutenção e o úmido é o princípio de transformação. É o princípio de mudança, de metamorfose, vamos dizer assim. Então, todas as coisas no mundo precisam ter essas quatro possibilidades, né? Precisam entrar nessas 4 possibilidades. Então, ou uma coisa, um objeto, um ente material, ele é expansivo ou ele é contrativo. Ou ele é um objeto que tem uma tendência a se manter igual, ou ele é um objeto que tem uma tendência a se transformar. Certo? Essas são possibilidades lógicas, quer dizer, não tem como você escapar dessa classificação. Você precisa se encaixar nessa classificação, seja você que objeto for. E os objetos materiais vão ficando cada vez mais complicados, porque eles são uma combinação dos 4 elementos. Então você tem ali o fogo, que é expansivo, mas você também tem alguma coisa de água, né, que é contrativo, certo? Então, como você tem uma mistura das 2 coisas, os objetos materiais vão ficando complicados e complexos, difíceis de classificar. Então você vai ter muito mais uma tendência para um lado do que uma divisão absoluta. Aí a gente entra em outra questão. Está havendo uma tendência, não sei exatamente de onde está vindo, mas eu já vi algumas pessoas falando que não existe mais de um temperamento. Quer dizer, você só tem um temperamento. Tem um temperamento primário, não tem um secundário. E a explicação que eu vi essas pessoas que defendem esta tese dando é basicamente que, como você precisa classificar a pessoa em um dos 4 temperamentos, você tem que classificar em absoluto. São categorias lógicas, então elas têm que existir separadamente. Então a gente volta para um problema que eu falei nas aulas anteriores, né? Uma confusão entre o sistema de classificação, isto é, o elemento mental, né? A teoria e a realidade. Na teoria, você tem uma separação estrita entre os 4 temperamentos, que corresponde à separação estrita entre os 4 elementos. Na realidade, como dizia o velho Aristóteles, os 4 elementos só existem misturados. E, portanto, os 4 temperamentos só existem misturados também. Inclusive, cada um deles é uma mistura dos 4 elementos. Em outras palavras, você querer pureza absoluta, quando está falando de temperamentos, é você não ter nenhuma ideia do que seja a diferença entre física e lógica. Então a gente faz a separação estrita do ponto de vista lógico e metafísico. Mas, na prática, no mundo da geração e da corrupção, como diz Aristóteles, as coisas vêm misturadas, elas não vêm isoladas.
Então isso é uma das consequências, esse tipo de raciocínio é uma das consequências de você querer pensar nos temperamentos como um sistema e não querer encontrar uma fundamentação real para eles. Você não sabe onde eles existem e você não sabe qual é o modo de existência deles. Então você pode cometer esse tipo de erro facilmente, de querer impor uma forma mental sobre um objeto real. Na realidade, não só as pessoas têm mais de um temperamento, elas têm os 4 temperamentos. Só que a gente pode dizer que é prático você falar de temperamento primário e secundário e não falar de terciário e quaternário, porque o temperamento número 3 e o temperamento número 4 são tão fracos que mal vão causar alguma impressão no comportamento da pessoa. Os que vão causar mais impressão são o primário e o secundário. Então é uma questão meramente prática de você dizer que tem um primário e um secundário. Na realidade, você tem os 4. Se eu digo que eu sou sanguíneo colérico, por exemplo, na verdade eu sou sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, certo? Nessa ordem. Só que não faz sentido eu falar tudo isso, né? Primeiro que eu falo coisa demais, né? É muita coisa para falar. Segundo que esses 2 últimos temperamentos não influenciam muito o meu comportamento, não é muito prático. Né? Para a utilidade prática não é muito bom você pensar em tudo isso. Mas se você quiser se entender em profundidade, é bom você saber qual é o temperamento terciário e qual é o último. É bom você saber todos. Portanto, o que a gente conclui é a própria noção dos elementos, ela nos coloca, se a gente fundamentar os temperamentos nos elementos, os elementos, como eu já disse antes, não são uma categoria simbólica, eles são uma categoria científica, da física aristotélica, muito real. Né? Se a gente está fundamentando os temperamentos nos elementos, daí decorre, incontestavelmente, incontornavelmente, que todo mundo tem os 4 temperamentos. Né? Porque todo mundo vai ter os 4 elementos em si, e esses 4 elementos vão se misturar em diversos graus de proporcionalidade, e, portanto, a gente vai ter os 4 temperamentos. Todos nós vamos ter os 4 temperamentos. Só que como em toda mistura você tem alguma predominância, a gente pode ter a predominância de alguns temperamentos e uma influência menor de outros. Nenhuma criança acredita que os contos de fada efetivamente aconteceram. Aquilo não é contado como uma história real. E, no entanto, toda criança gosta de ouvir contos de fadas. Por que será? Porque os contos de fadas servem como uma linguagem. E existe também a interpretação sociológica do folclore. Aliás, os contos de fada também dão uma certa margem para uma interpretação sociológica às vezes. Quando peguei o livro e li ele a primeira página, as primeiras 2 páginas, eu disse, isso aqui é uma das melhores romancistas que eu já li. Ela não é uma escritora qualquer, ela é uma das maiores que já existiram na história da humanidade. Mas à medida que eu fui lendo o livro, eu fui vendo que era mais do que aquilo. Que a Jane Austen, ela não era só uma grande romancista, mas ela era também uma pessoa muito madura. Uma pessoa que tinha uma visão da vida e que estava tentando transmitir aquela visão da vida que ela tinha, usando as personagens dela e as histórias dela. O que a gente vai discutir no decorrer desse módulo são as personalidades que aparecem nesse livro, as escolhas que elas estão fazendo e que tipo de pessoa elas estão se tornando por causa dessas escolhas. Na medida em que você descobre a sua própria consciência, você está descobrindo uma instância que não está em mais lugar nenhum. A sua consciência não é a consciência dos outros. Então você, de certa forma, está em constante contradição com tudo e todos. Para mim é natural, quando eu estudo qualquer coisa, à medida que eu vejo alguma coisa de verdadeiro nesse assunto, eu vou assimilando este assunto dentro de uma estrutura aristotélica. Então isso acabou acontecendo aí com o Myers-Briggs também. Isso é interessante porque nos dá uma possibilidade de compreender o funcionamento das funções cognitivas dentro de um conjunto. Então vamos finalmente dar início ao tópico temperamentos. Esse tópico vai servir como uma preparação para a discussão da astrologia e serve também como um complemento à discussão do Eneagrama, porque o Eneagrama muitas vezes faz confusão entre a natureza psicofísica, as capacidades que a pessoa recebeu e as inclinações que a pessoa gosta. Então, para a gente esclarecer essa parte das inclinações, é útil falar de temperamento. E eu traduzi um texto de Santo Afonso de Ligório, uma parte da sua teologia moral, que é uma espécie de compêndio de várias discussões teológicas que foram feitas ao longo de séculos, se não de milênios, mais de um milênio.
Então, se você é um filósofo, se você ama a sabedoria, se você deseja a sabedoria, supõe-se que você ainda não a possui inteiramente. O importante na filosofia é você aprender a buscar a sabedoria e não você querer ter todas as respostas previamente. Querer ter todas as respostas previamente é o contrário da filosofia. É a filodoxia. Significa que você quer ter opiniões pré-prontas para responder todas as perguntas, e o que significa que você não tem abertura para a verdade. O que se está buscando com a filosofia, da perspectiva socrática, é como o ser humano pode viver segundo a sua dignidade natural, que é de um animal racional, que pode viver a sua própria vida conscientemente. Lao Tzu dizia, né? Se você quer conhecer, adquira um pouco todos os dias. Se você quer ser sábio, perca um pouco todos os dias.